Uma missão planejada para 30 dias se tornou um pesadelo de 427 dias. 297 milhões de quilômetros daqui na superfície de Marte está a Ingenuity, um pequeno helicóptero de 680 gramas. É feito de peças comuns que você encontraria em casa, tem partes de um smartphone Android, baterias de uma furadeira sem fio e, para surpresa de todos, tem se saído bem até agora. Mas algo está errado. O inverno marciano se aproxima. À noite, as temperaturas caem para uma gélida menos 85 graus Celsius. À medida que Marte se afasta do Sol, a temperatura continua caindo e levanta cada vez mais poeira violenta. O Sol é apagado do céu. No seu 427º dia em Marte, eles tentam alcançá-la, assim como no dia anterior. Mas eles não obtêm resposta. Eles tentam novamente. Nada. De volta à Terra, a equipe se reúne no laboratório de propulsão a jato na Califórnia. Tudo indica que o Ingenuity está morto. Mas ainda há uma coisa, um último truque que eles podem tentar para restabelecer uma conexão. O primeiro drone que vai voar em outro planeta. Há 6 anos, visitei a Jet Propulsion Laboratory e vi a Ingenuity antes de sua partida para Marte. Na época, a NASA não acreditava muito em sua missão. Kenneth Farley, cientista do projeto da missão Perseverance de Marte de 2020, afirmou ser pessoalmente contra isso. Trabalhar por 30 dias em uma demonstração de tecnologia não contribui diretamente para o avanço dos objetivos científicos. Em resumo, eles acharam que era uma perda de tempo. A maioria dos projetos para Marte recebe bilhões de dólares. Ingenuity recebeu apenas 80 milhões, que é menos do que o orçamento do filme O Marciano. Mas essa equipe aguerrida de cientistas buscava provar um conceito louco. E contra todas as probabilidades, eles chegaram a Marte. Em 18 de fevereiro de 2021, o rover Perseverance sobrevive à entrada e pousa em Marte. Anexado abaixo está o Ingenuity. Isso marca Sol Zero, seu primeiro dia em Marte. Eles cortam o cordão umbilical e Ingenuity, carinhosamente conhecido como Gene por alguns na equipe, se prepara. Sua missão é simples: provar que o voo em Marte é possível. Mas com uma atmosfera que é apenas 1% da Terra, voar é realmente difícil. Ela deve ser ultraleve, com lâminas girando a mais de 2.400 rotações por minuto para gerar sustentação suficiente. É um design que ninguém tem realmente certeza. Por 2 meses, eles verificam rigorosamente seus sistemas, acionando o motor, testando a navegação e seu computador de controle. No Sol 58, eles enfim se consideram preparados. As hélices começam a girar e ela decola. Apenas 120 anos após os irmãos Wright na Terra, a humanidade voa em outro planeta. Em poucos dias, eles voarão de novo. E de novo. E de novo. Em 1 mês, eles realizam 5 voos. Então a missão foi cumprida. Nós éramos uma demonstração técnica, certo? Quer dizer, uma missão específica, estreita, de 30 sol. Entramos, já saímos, terminamos. Vamos a um bar, fazemos uma festa e pronto. Mas o sucesso traz novas expectativas. A NASA diz para eles continuarem. A nova missão do Ingenuity é auxiliar o Perseverance na busca por evidências de vida antiga em Marte. Então ela irá explorar à frente, coletando dados em áreas muito arriscadas ou caras para o rover explorar. Para a equipe isso é uma ótima notícia, mas também é um problema. Não havia garantia, sabe, depois do voo 5, podemos estar mortos no voo 7, certo? Podemos estar mortos no voo 10. Fomos meio que jogados na parte mais profunda da piscina. Não tínhamos processos ou planos desenvolvidos para algo assim. Até agora, cada voo havia sido cuidadosamente planejado. Todos eles começaram a partir de uma área selecionada e analisada por satélites e pelo rover Perseverance. Os voos foram testados centenas de vezes no túnel de vento da JPL e milhares de vezes em simulação. Agora que precisam acompanhar o rover, estão voando rumo ao desconhecido. Pilotar um helicóptero é difícil. Na menor distância, Marte está a 56 milhões de quilômetros da Terra
o que significa um atraso de pelo menos 6 minutos na comunicação de ida e volta, muito mais que o tempo máximo de voo de 2 minutos da Ingenuity. Então ela tem que voar de forma autônoma. Então, o que acontece é que o piloto programa uma rota e Ginny faz o resto. Mas para começar, o JPL precisa saber exatamente onde ela está localizada. Você pode pensar que eles usariam GPS, mas para o GPS funcionar na Terra, são necessários pelo menos 24 satélites para cobertura total. Ao redor de Marte, há apenas 7 satélites, portanto, a Ingenuity não pode usar esse método. Portanto, o que ela faz é bem mais simples. Temos duas câmeras, uma câmera de 13 megapixels voltada para frente e a que aponta para baixo é a que usamos para navegar. A câmera de navegação captura 30 fotos preto e branco por segundo. O computador da Ingenuity analisa a imagem e identifica características na superfície. Você pode pensar nisso como se fosse um mouse óptico. Quando você move o mouse óptico no mousepad, ele não sabe sua posição exata, mas reconhece a direção do movimento ao observar as características da superfície se deslocando sob seu campo de visão. A Ingenuity olha para a superfície, escolhendo características como rochas e outras coisas entre as imagens da câmera. Ela identifica o movimento dessas características de uma imagem para outra e, a partir disso, calcula uma transformação para determinar a posição do helicóptero em relação à imagem anterior. Isso parece bom agora, mas o método não é totalmente confiável. No sexto voo, na primeira vez que ela deixa sua área de teste, a Ingenuity detecta um erro. 54 segundos após o início do voo, ela começa a oscilar descontroladamente, inclinando 20 graus de cada vez. Os alarmes de emergência disparam. Tínhamos imagens em preto e branco e uma imagem colorida que chegou muito perto de onde uma das imagens em preto e branco ocorreu no tempo. A câmera colorida foi adicionada tardiamente no desenvolvimento, com pouco tempo para testes. Durante o voo, uma das imagens coincide exatamente com uma imagem em preto e branco. O sistema não sabe o que fazer, então ele descarta a imagem em preto e branco. Isso faz com que as imagens seguintes fiquem atrasadas. Isso indica que as câmeras da Ingenuity estão enviando dados desatualizados. Mesmo quando ela está no lugar certo, o computador acha que está atrasada e a empurra para frente. Ela ultrapassa, inclina demais e precisa corrigir excessivamente na outra direção. Este ciclo se repete, agravando seu desequilíbrio em um ciclo de feedback positivo. Agora, isso é um problema, mas não é fatal. A desincronização parecia um atraso de um quadro na câmera. Se tivesse sido mais que isso, você pode imaginar que poderia ter entrado em uma espiral da morte. Ginny detecta o problema e realiza um pouso de emergência antes que a situação piore. Enquanto está no chão, JPL descobre e corrige rapidamente o erro com uma correção de software. Por pouco, mas se recuperam. Durante os próximos 12 voos, eles monitoram o rover e auxiliam na missão. Isso é, até o voo 19. Estávamos prestes a voar nesse 19º voo e recebi uma ligação na tarde anterior basicamente dizendo que há uma tempestade de poeira se formando perto da cratera Jezero. Então cancelamos rapidamente o voo e decidimos nos abrigar para ver o que aconteceria. Eles se preparam para o impacto. Dura 6 dias, com ventos soprando a até 20 metros por segundo. A primeira tempestade de poeira no outono, durante nosso primeiro ano marciano na superfície, nos atingiu fortemente. Mas eles conseguem passar por isso. Nervosamente tentam fazer contato. E ela sobreviveu. Não morreu nem tombou, mas agora eles têm um novo problema. Poeira. A poeira em Marte é um problema sério para Ginny, por 2 motivos principais. Primeiro, a poeira está cobrindo seus painéis solares, reduzindo a energia em 18%. E segundo, está entupindo seus componentes mecânicos. Fomos voar e, ao tentar mexer nos servos, percebemos que estavam emperrados devido à poeira. Então isso abortou a primeira tentativa de voo 19. A JPL previu os 2 problemas, mas não teve tempo ou orçamento para corrigi-los. Então, para o primeiro, eles apenas têm que aceitar que têm energia solar reduzida e ajustam a duração de seus voos de acordo.
Para o segundo, eles encontram uma solução alternativa ao mexer repetidamente nos servos até que as juntas sejam liberadas. Então ela consegue continuar voando, embora ferida. E a sobrevivência não está ficando mais fácil. Veja, toda noite marciana a temperatura cai precipitadamente. Alex, do canal Astrum, descreve bem isso. Com menos atmosfera, Marte se tornou muito pior em reter calor. Quando a superfície esfria, não há ar para reter o calor que escapa. Está no ponto em que, se você estivesse em pé no equador do planeta durante o momento mais quente do dia, seus pés poderiam sentir 23 graus Celsius, enquanto na sua cabeça seria 0 graus Celsius. Isso significa que Marte tem variações intensas de temperatura entre o dia e a noite. As temperaturas lá agora variam de altas de cerca de 27 graus Celsius até um congelante menos 133 graus Celsius à noite. Para saber mais sobre como isso causa tempestade de poeira que cobrem Marte, assista ao vídeo completo sobre o clima marciano no canal Astrum. Essas grandes variações de temperatura ocorrem constantemente. Mas, à medida que a missão de Gene progride, Marte se afasta do Sol e entra no inverno marciano. Então fica ainda mais frio à noite, o que é um problema. Muitos dos principais componentes elétricos do Ingenuity são soldados à mão e grandes variações de temperatura causam expansão e contração deste metal, e isso pode eventualmente quebrar essas conexões. Além disso, dentro das baterias, uma solução de eletrólito líquido permite que íons de lítio se movam entre o cátodo e o ânodo durante o carregamento e descarregamento. Mas se essa solução congelar, o JPL teme que todo o sistema pare de funcionar completamente. O que eles fazem é manter todos os componentes sensíveis ao frio dentro de uma caixa aquecida que possui resistências térmicas que funcionam durante a noite. Você pode gastar 25 ou 30% da sua bateria voando, e o restante, sabe? 60 a 75% é tudo apenas para se manter aquecido à noite. Quanto mais frio fica, mais os aquecedores precisam trabalhar. Se eles não conseguirem acompanhar e as baterias esfriarem demais, elas perderão eficiência. Então eles fornecem ainda menos energia para os aquecedores. O desempenho pode continuar a degradar em um espiral de morte vicioso. Na manhã de 3 de maio, a equipe da JPL tem um dia normal. Eles verificam os dados do downlink anterior. Nada. Eles tentam fazer ping no Ingenuity. Ainda nada. Eles finalmente a perderam. Nós acabamos de perder nosso helicóptero de 70 milhões de dólares em Marte. Isso é o fim da missão? Pensamos que era isso, então vamos nos certificar de que pensamos em tudo antes de fechar a porta para a Ingenuity. Nós vamos continuar trabalhando nisso. Eles passam por todos os possíveis problemas até reduzi-los a apenas um. Do jeito que ela foi projetada, Gene tem um despertador que a acorda. Fica acordado por 15 minutos. Após 15 minutos sem ruído, ela volta a dormir até o próximo alarme. A hipótese deles é esta. Se a falta de luz solar esgotou completamente as baterias de Gene, seus aquecedores teriam parado durante a noite e ela teria desligado totalmente. Quando o Sol nasce, se seus componentes essenciais ainda funcionarem, ela pode recarregar o suficiente para acordar. Seu relógio será reiniciado agora. Então eles fazem os cálculos. Se ela ainda estiver viva, baseado em quando o Sol nasce, ela deveria estar acordando às 11h45 da manhã no horário marciano. Esse não é o horário que eles tentavam. Então eles mudam sua janela de busca e começam a chamar Gene por volta do horário que esperam que ela ligue. Eles enviam sinal após sinal até que, finalmente, ela está viva. Eles checam se tudo continua funcionando. E mesmo com componentes da caixa quente classificados apenas para até menos 45 graus, eles sobrevivem ao congelamento total. Bem, todos exceto um. O inclinômetro está morto. O inclinômetro é o que permite à Ingenuity saber sua orientação física no espaço tridimensional antes do voo. Isso é essencial para obter a direção correta. Imagina só, se você desviar 10 graus da rota, pode acabar voando direto para uma montanha. Sem o inclinômetro não há como ela voar. Então, a princípio, toda a equipe fica perplexa. Mas então eles têm uma ideia. Porque a Ingenuity é feita de peças de telefone, literalmente peças dos telefones que as pessoas carregam todos os dias.
O processador dela é de um Samsung Galaxy S5 e alguns dos sensores são de um Google Pixel 3. Esses telefones podem realizar muitas das funções de um inclinômetro. Dentro de cada smartphone existem ao menos 3 pequenos sistemas microeletromecânicos alinhados perpendicularmente entre si, como os eixos X, Y e Z. No seu núcleo há uma pequena massa suspensa por braços flexíveis. Eles funcionam como molas e seguem a lei de Hooke, F igual a menos kx, onde a força é proporcional ao deslocamento. A massa também segue a segunda lei de Newton, F igual ma. Se você combinar essas equações, obtém A igual a menos kx sobre m, que liga aceleração e deslocamento. Braços fixos circundam a massa. Quando uma tensão é aplicada à massa e aos braços, eles formam um capacitor, onde ε e A permanecem constantes, mas à medida que a massa se move, a distância entre eles muda com x. Isso altera a capacitância, que se torna mais notável com várias placas, daí o motivo de terem tantos braços pequenos. Ao medir a capacitância, você pode determinar o deslocamento, que é proporcional à aceleração, permitindo medir a aceleração através das mudanças na capacitância. Por isso, esses dispositivos são chamados de acelerômetros. Integrando a aceleração no tempo, é possível calcular a velocidade e a posição. É assim que o rastreamento de movimento funciona para girar a tela, controlar jogos e contar passos. Ao adicionar giroscópios, obtém-se uma unidade de medida inercial, ou UMI. E a Ingenuity tem o mesmo UMI que o Google Pixel 3. Então a equipe da GeoAppelli teve uma ideia. Eles poderiam reprogramar o computador para usar o UMI para substituir o inclinômetro. O inclinômetro é realmente apenas acelerômetros que nos permitem determinar a altitude inicial do veículo em rolagem e inclinação. E o UMI também tem acelerômetros, então em princípio ele te dá a mesma informação. Então, das garras do fracasso, eles conseguem fazê-la funcionar de novo. Tivemos sorte de que o único instrumento que podíamos perder foi o que morreu. Mas o UMI não é de qualidade espacial. Na verdade, nenhuma dessas peças é de prateleira, o que as torna vulneráveis a raios cósmicos. A atmosfera fina de Marte não só dificulta o voo, como também permite que os raios cósmicos atinjam a superfície mais facilmente. E um único raio cósmico pode atingir um registro de computador e virar um bit dentro do computador, o que pode levar a um comportamento estranho. Isso até acontece aqui na Terra. Uma vez adicionou 4.096 votos não contabilizados a uma candidata em uma eleição belga. Em um helicóptero marciano, inverter o bit errado no momento errado pode significar perder o controle e cair. Então, por que isso não acontece? Se perguntasse a alguém há 10 anos, você pode voar apenas com um processador de celular mais recente? Eles diriam que não duraria mais que 2 dias antes de você morrer. As inversões de bit por raios cósmicos não são tão preocupantes quanto a NASA pensava. Os componentes de prateleira têm resistência muito superior à esperada. Isso é uma descoberta importante. Em vez de passar por todo o custo de desenvolvimento de construir um processador do zero para ser resistente à radiação, estamos descobrindo que se obtém um retorno muito melhor para o investimento apenas comprando lotes de diferentes processadores e os usando. Isso envolve testá-los quanto à radiação, analisar as taxas de falha e descobrir que, por algum motivo desconhecido, um determinado processador se destaca. Ele aguenta, então vamos voar com isso. Com as peças robustas de prateleira, eles sobrevivem ao resto do inverno, mas mal conseguem se manter no alcance de comunicação do rover. A primavera chegou, os pássaros cantavam em Marte. Otimismo na primavera, certo? É como sair do inverno. Com mais luz solar, eles podem recarregar totalmente e voltar à missão científica. Nas próximas 41 viagens, capturam imagens de crateras inacessíveis a Perseverance. Eles capturam imagens impressionantes do horizonte marciano do alto. Eles realizam testes aerodinâmicos ousados e começam a ultrapassar os limites. Eles querem voar mais rápido, mas quanto mais rápido vão, mais rápido as características se movem pelo campo de visão da câmera e o sistema de navegação visual simplesmente não consegue acompanhar isso. Então, a JPL surge com uma solução. Eles voam mais alto. Então, eles podem expandir o campo de visão, o que significa que as características se moverão mais lentamente pelo quadro. Assim, da altitude inicial de 10 metros, eles sobem para 24 metros. E como resultado, eles conseguem voar de 2 a 10 metros por segundo.
estabelecemos recordes de velocidade, distância, altitude, tudo o que podíamos pensar para expandir esse envelope de voo na Ingenuity. Aproveitar ao máximo essa oportunidade única na vida de ter um helicóptero em Marte. Tudo está indo muito bem. Ginny e Perseverance chegaram até Nuretva Valles, um delta de rio na cratera Jezero. Mas no voo 71 há um novo problema, e é pior do que qualquer um dos que vieram antes. Tínhamos apenas uma última tarefa: atravessar a duna de areia e chegar ao Bright Angel para encontrar o rover. Então, no 71, basicamente subimos, estávamos voando, e depois de cerca de 10 segundos voando com navegação degradada, entramos em um modo de pouso de emergência e descemos com força. Eles chamam Ginny e, felizmente, ela ainda está viva. No código de erro descobrem o problema. Enquanto ela voava sobre as dunas, simplesmente não havia rochas ou marcos suficientes para a câmera dela identificar. Sem as referências, ela logo perdeu a noção de sua posição e precisou fazer um pouso de emergência. É semelhante ao problema da câmera do voo 6, mas desta vez não há solução de software. Eles verificam se há danos estruturais, mas, surpreendentemente, tudo ainda está intacto. Então eles tentam outro voo, desta vez subindo para escanear os arredores e depois descendo. Simples. Subimos, tiramos fotos e, no retorno, enfrentamos os mesmos problemas do 71. Só que desta vez é fatal. Perseverance supera obstáculos e registra a imagem do local do seu acidente. Ver as lâminas quebradas e a primeira imagem após o voo 72 partiu nossos corações. Foi tipo, não há como essa missão continuar. Isso foi muito deprimente. Mas por quê? O 71 também fez um pouso forçado pelas mesmas razões. O sistema de navegação estava confuso e nos levou ao chão. Mas saímos disso aparentemente ilesos e ainda assim no 72 nos autodestruímos. Esta é a primeira investigação de acidente aéreo em outro planeta, certo? Sim, primeira aeronave e primeira investigação de acidente aéreo em outro planeta. Sim, eles meio que andam de mãos dadas. No local do acidente, eles encontram as lâminas da Ingenuity espalhadas, mas não da maneira que eles esperavam. Notamos algo interessante. Não havia nenhum ponto de impacto da lâmina. Lâminas girando tão rápido quando atingem o solo criam um spray. Haverá um padrão possivelmente visível da órbita. E nós não vimos nada disso. Se as lâminas não atingiram o chão, o que aconteceu então? Então, esta é uma lâmina protótipo real da fase de desenvolvimento. Esta é essencialmente idêntica às lâminas da Ingenuity. É um compósito de fibra de carbono com um núcleo de espuma. É incrivelmente leve se você quiser sentir. Uau, isso é realmente ótimo! Isso é pelo menos 1/4 do que eu esperava apenas olhando para isso. Não parece físico. Então por que elas quebraram? Conforme as lâminas giram, suas pontas traçam um círculo que pode ser visto como uma argola de bambolê. Se houver uma força na parte de cima, você pode esperar que o rotor incline imediatamente nesta direção. Mas isso não é realmente o que acontece. Veja, a lâmina não está parada, está se movendo muito rápido. Quando você aplica essa força, o movimento só ocorre depois desse ponto, com o deslocamento máximo a 90 graus depois. Então, mesmo que empurremos para cima do lado mais próximo, as lâminas se inclinam para cima à direita e para baixo à esquerda. Esse efeito, chamado precessão, é o mesmo princípio que explica a demonstração da roda de bicicleta girando. Agora, a Ingenuity tem um segundo conjunto de lâminas que se movem na direção oposta. Então, quando uma força é aplicada, cada conjunto de lâminas sofre precessão em direções opostas. Para o helicóptero como um todo, esses torques se anulam. Mas cada lâmina individual ainda se flexiona por causa desse torque de precessão. Isso resulta em uma concentração de tensão bem aqui, onde esse último reforço diminui. Se houvesse uma falha baseada em precessão, ela ocorreria neste ponto. E com certeza, Tsaya, é exatamente onde você vê nas fotos. Você pode ver uma espécie de lugar irregular onde a ponta da lâmina foi simplesmente arrancada. Então, isso foi o que aconteceu no voo 72. Ginny caiu com força, atingindo uma duna em ângulo. A força foi transmitida através do corpo do helicóptero e isso criou um torque de precessão que dobrou as hélices e elas quebraram bem onde o reforço diminui. O objeto caiu com força, mas não danificou o trem de pouso,
a aviônica ou os servos. As placas oscilantes estão todas bem, todas estão intactas. São os rotores, esse é o elo fraco. Essa é a primeira mudança para a próxima geração do helicóptero de Marte, chamado Chopper. Você teve a chance de segurar a lâmina da Ingenuity. Esta é a lâmina da nova geração. Parece bastante similar, com algumas diferenças-chave. As lâminas foram reforçadas para resistir aos torques de pousos duros. Agora eles têm 6 rotores em vez de 2, permitindo que o Chopper carregue muito, até mesmo uma carga científica própria. Desenvolvemos um rádio leve capaz de comunicar diretamente com a órbita. Uau! Portanto, somos livres para explorar o planeta agora. Isso é ótimo, porque agora você pode ir para qualquer lugar em vez de apenas seguir o Perseverance. Somos nossa própria nave espacial. Nesta caixa azul, você pode colocar cerca de 5 kg de carga científica e levá-la para qualquer lugar em Marte. Você pode voar 3 km em minutos sob o Sol. Isso empolgou muito a comunidade científica. Este é um modelo em escala 1:5 do Chopper. São 2 sistemas. Esta é a nossa plataforma Chopper, certo? É isso que vai sair e explorar toda a superfície de Marte um dia. Esse é o ponto do conceito. Mas embaixo está uma plataforma de entrega de helicóptero em pleno ar. Todos os rovers de Marte requerem guindastes aéreos complexos para o pouso. Mas um helicóptero é diferente. Ele só precisa de uma plataforma para decolar. A ideia é descermos através da atmosfera. Temos este jetpack que precisamos para nos desacelerar e nos levar até um regime que seja controlável, para que possamos decolar dessa plataforma em pleno ar e pousar com nossa própria força. Para isso, precisa de foguetes. 3, 2, 1. Incrível. Você imagina um futuro da aviação em Marte como uma capacidade exploratória fundamental? Na minha opinião, isso é apenas uma questão de tempo. Frotas voarão por todo Marte. Haverá aeroportos em Marte um dia e teremos aeronaves do tamanho do Chopper, mais aeronaves do tamanho da Ingenuity e até maiores que o Chopper. A NASA está pensando grande graças à Ingenuity, um projeto que eles já duvidaram. Porque Gene mostrou o que é possível. Em 1890, se alguém dissesse "eu vou voar", seria considerado um maluco que iria se matar tentando voar em sua garagem. Após os irmãos Wright, houve uma mudança de mentalidade. Voar era algo que iria se tornar realidade, graças à engenhosidade. É por isso que ainda está lá, na superfície de Marte, preso na parte inferior da Ingenuity, um pequeno pedaço, 1 centímetro quadrado de tecido de musselina. Foi retirado da asa inferior esquerda do primeiro avião, o Wright Flyer. Do primeiro voo na Terra para o primeiro voo em outro planeta. Do túmulo da Ingenuity em Marte, seu espírito vive. Exceto que ela ainda não está totalmente morta. Atualmente, ela funciona como uma estação meteorológica, tirando fotos e registrando temperaturas diariamente, algo totalmente inesperado. Antes do voo 72, se algo der errado, ainda teremos uma nave espacial funcionando. A Ingenuity é resistente e a equipe está extremamente orgulhosa de suas realizações.